Ravissani Live Show. Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. B-Plan Group. Soluções e resultados para os seus negócios. CRM Bônus, o maior sistema de gift back do mundo. Grandesk, transformando e recuperando vidas através do cuidado e proteção profissional. Boa noite, que alegria! Sorria com alegria e viva a vida com muita sabedoria. Que auditório maravilhoso! Executivos, empresários, pessoas de renome que na gravação de hoje estão fazendo parte do nosso clube, Ravissani Networking Club. Muito bem-vindos. Mais aplausos para o auditório. Ô maestro querido, as coisas, os preços estão subindo, e eu estou cada vez mais inconformado com a situação. Eu fui agora almoçar na padaria, perguntei lá se a coxinha era de hoje, ou não. Mas e esse risole aí é de hoje? Também não. E esse quibe aí é de hoje? Também não. Falei, mas como é que eu faço para comer uma coisa de hoje aqui nesse estabelecimento? Falou, vem amanhã. O presente, é o nosso principal ativo. Nós não podemos desperdiçar esse presente maravilhoso, o dia de hoje. E a nossa esperança é por dias melhores que virão. E por isso que o conhecimento ele é vital. E a nossa herança espiritual, de mais de 3.300 anos atrás, recebemos a Torá, a sabedoria milenar judaica, ela, na verdade, vem da linguagem Oraá, orientação, é um manual de instrução lá do fabricante para uma vida de qualidade. São dicas preciosas para termos sucesso nesse corredor chamado vida. Pelo judaísmo, qual é a definição do sábio? Não é aquele que tem um QI mais elevado, não. Quem é o sábio? É aquele que aprende com todas as pessoas. Assim escreve a Ética dos Pais, uma obra da nossa literatura compilada há mais de 2.000 anos atrás. E você deve estar se perguntando, o que há de sábio em aprender de todas as pessoas? A resposta é que ninguém vive o suficiente para cometer todos os erros sozinho. Nós precisamos aprender com os outros, principalmente com aquelas trajetórias que se transformaram em cases de sucesso. Tudo o que gostaríamos e planejamos fazer na vida será mais bem realizado se nos basearmos na sabedoria, experiência e conhecimento daqueles que nos precederam. Todos nós precisamos de alguém que possa ver além de nossos pontos cegos, nos guiar e nos redirecionar quando nos desviamos do curso. Todos nós precisamos de um bom mentor. Um bom mentor é alguém que merece seu profundo respeito, se importa genuinamente com você e não tem medo de falar a verdade, porque ele quer o seu bem.
Aceitar a responsabilidade é reconhecer que, assim como temos o poder de destruir, também temos o poder de reparar e construir. Os erros não precisam definir nosso futuro, mas como reagimos a esses erros ajuda a moldar, sim, o nosso futuro. Você que me assiste agora, pense em 3 coisas em sua vida com as quais você não está feliz. 3 coisas que te desagradam. Você não está satisfeito com isso. Pensou? Maravilha. Com certeza, esses 3 pontos estão relacionados a erros atuais ou erros do passado. Como seria a sua vida se você tivesse a coragem de admitir esses erros? Como seria a sua vida se você tivesse a coragem de parar e não repetir esses erros? Reconheça que todos fazemos parte de algo maior do que nós mesmos. Todos os nossos pensamentos e ações estão ligados a uma família gigante, uma comunidade, uma cadeia mundial. Pergunte-se agora o que você pode fazer para contribuir com a sociedade maior e assim ampliar o seu impacto no mundo. A educação é cara, mas confie em mim, a ignorância custa ainda mais. E para nos inspirarmos essa noite, uma espécie de mentor, uma espécie de guia, um homem muito bem-sucedido, mas que conquistou esse sucesso por mérito. Para nos inspirarmos essa noite e aprendermos com sua trajetória de sucesso, eu receberei neste programa o presidente do Instituto Êxito e criador do movimento Obstinados, Janguier Diniz! O programa de hoje está iluminado, não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta! Quem só vê o resultado não vê o trabalho. Quem só vê a medalha não vê as quedas. Quem só vê o sucesso não vê o processo. O BTG reconhece a sua trajetória. Por isso, estamos ao seu lado para você ter sucesso financeiro e construir a sua história. O BTG reconhece quem é você. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Maestro Tiago Miranda. Baixista da Night, Rafael. Yuri na bateria. Chegou o grande momento, o momento de recebermos ele, que de engraxate foi para Forbes, Janguier Diniz, vem pra cá! Shalom Aleichem, shalom, shalom, shalom Aleichem, larararai, larararai. Janguier Diniz, que alegria, estou emocionado e muito feliz com a sua presença. A emoção é minha, prazer estar aqui, Sam. Estamos sendo exibidos em nível nacional pela TV Gazeta, pelo Facebook da Hebraica, que é o maior clube judaico do mundo, e pelo YouTube do Instituto Rav Sani. Que alegria, Janguier, um homem que de engraxate chegou a Forbes. Conte para nós um pouquinho dessa sua trajetória, dessa sua infância, desde a Paraíba até esse holofote de luz que é o Janguier Diniz, que todos nós conhecemos. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que eu sou do Sul, né? Sim. Do Sul da Paraíba. Sul da Paraíba.
Pois é, eu sou um sertanejo nascido no sul da Paraíba, numa pequena cidade que não tinha nem no mapa na época, que era Santana dos Garrotes, porque era distrito de Piancó, hoje uma cidade de 7 mil habitantes. Filho de pais que não tiveram oportunidade de estudar, pais analfabetos, né? Agricultores, mas que foi a educação que mudou a minha vida, minha história e meu destino. A educação. Exatamente. E para o público se inspirar um pouquinho, o nosso programa preparou uma homenagem para você. Vamos assistir. Vou criar muitos projetos sociais porque o meu objetivo é transformar vidas, histórias e destinos. Essa é a minha vida. Antes de me formar, eu resolvi montar uma empresa de cobrança, chamada Janguier Cobrança. Comecei a ganhar dinheiro, cheguei a ter mais de 30 pessoas trabalhando para mim. Sou filho mais velho de uma família de 8 irmãos. Sou filho de pais analfabetos. A gente conseguiu construir o Grupo Ser Educacional, que hoje é uma realidade muito forte no Brasil, com mais de 60 universidades e faculdades no Brasil. Costumo dizer que tudo é mentalidade. Às vezes quem tem talento e inteligência pode ser sobrepujado pelo esforço, porque quem se esforça mais. Um pouquinho da trajetória de Janguier. Você nasceu num lar onde você teve que correr atrás das oportunidades. E você falou agora do esforço, me emocionou muito, porque tem uma frase judaica, cabalística, Lefum Tzara Agra, de acordo com o esforço, é a recompensa. Então, como é que foi esse seu esforço no início da trajetória, Janguier? Foi grande, né? Meu pai, fugindo da seca quando eu tinha 6 anos de idade, se mudou para Naviraí, no Mato Grosso, e foi lá que eu montei meu primeiro empreendimento, aos 8 anos de idade. Eu fiz uma caixa de engraxate, porque eu estudei a vida inteira em escola pública, e na época, filho de pais ricos, pais pobres, estudavam juntos na escola pública, porque na época não tinha escolas particulares, especialmente lá na cidade onde eu nasci. E aí eu via meus colegas irem à matinê ao sábado e eu não podia ir. E aí eu falei, eu tenho que inventar alguma coisa, porque meu pai ganhava um salário mínimo, minha mãe era do lar, doméstica, né? Eu preciso criar alguma coisa para sair dessa situação, desse status quo. Foi aí que eu criei uma caixa de engraxate, eu, com a ajuda de um tio, fabriquei uma caixa de engraxate triangular e fui engraxar sapato nas ruas. E comecei a ganhar dinheiro. Meu primeiro empreendimento, eu digo, foi aos 8 anos de idade. Olha aí. Só que o empreendedor, ele é ambicioso, né? Mesmo jovem. E aí eu via os colegas de rua ganhando mais dinheiro que eu, vendendo laranjas de casa em casa, as laranjas pocãs. E aí eu, com ambição, né? Porque ambição é virtude, o que não é virtude é ganância, né? Sim. Você ser ganancioso. Sim. Mas você tem que ser ambicioso, tá sempre querendo criar coisas que gerem valor para você. E aí eu vendi minha caixa de engraxate e comecei a vender laranja. Ia na Ceasa, comprava aquelas caixas de mexericas e saía vendendo de casa em casa. De porta em porta. De porta em porta. Agora, uma outra característica do empreendedor de sucesso é o conhecimento. Sim. E aqui eu não estou falando especificamente sobre conhecimento acadêmico, não. Estou falando você conhecer o seu produto, conhecer o seu mistério, conhecer o mercado onde você entrou, né? E eu não sabia que na época a laranja pocã ela não dava toda a época, ela era sazonal, né? Porque na época não tinha tecnologia, isso há quase 50 anos. E aí acabou a safra, acabou o meu negócio. Eu criei um novo negócio. Você foi pego desprevenido. Desprevenido. E tem mais né? uma característica do empreendedor, que é lidar com a frustração
E com imprevistos. Lidar com os erros, com os fracassos e aprender as lições dos erros e dos fracassos. E eu, como já fracassei muito em minha vida, já tive muito sucesso também, mas fracassei bastante porque eu digo que na garupa do sucesso cavalga sempre o fracasso. Eu fracassei, por exemplo, em diversos concursos públicos, mas depois comecei a passar e passei em vários concursos públicos. Mas voltando, né, aí... Teu negócio quebrou, porque quebrou, aí eu montei outro negócio com 10 anos de idade, fui vender picolé de casa em casa, comprava na sorveteria e saía vendendo. Para resumir, né, quando eu fiz 10 anos de idade, meu pai se mudou para Pimenta Bueno, em Rondônia. Lá em Rondônia? Pois é, quando eu cheguei em Rondônia, a cidade Pimenta Bueno só tinha índios, né, entre aspas. Tinha várias tribos, ainda tem tribos de índios lá, e os índios andavam nus na cidade. Mas eu estou dizendo isso para mostrar que quando eu cheguei, a época era selvagem. Eu cheguei lá em 1974, né? E aí comecei a estudar em escola pública, trabalhei, eu sempre trabalhei, né? Trabalhei como garçom, trabalhei como office boy, trabalhei como vendedor de roupas em lojas e até como locutor infantil. Ah, é? Do programa O Ouvinte é Quem Manda, ligue para cá, ofereça a sua amada. Peça a sua música, ofereça a sua amada, porque este é o programa O Ouvinte é Quem Manda. Sensacional, olha, já fez de tudo. Já fiz de tudo. Mas o que eu quero mostrar aqui é, quando eu terminei o primeiro grau lá em Pimenta Bueno, em Rondônia, lá não tinha segundo grau. Ou seja, quando eu terminei o ensino fundamental, lá não tinha o ensino médio. E aí meus pais já se formou, né? Vamos trabalhar no sítio, vamos trabalhar de agricultor, porque ele era agricultor. Mas eu queria fugir daquela situação, daquele status quo de pobreza. E aí, com 14 anos, eu peguei a minha mala e me mandei para o Nordeste. Me mandei para o Nordeste, eu sabia que eu tinha um tio que era advogado, que não me conhecia. Cheguei lá, contei a história para ele, disse que estava querendo estudar, se ele podia me ajudar, e ele perguntou se eu sabia fazer alguma coisa. E eu tinha uma habilidade, que eu tinha feito o curso de datilografia. Você fez, não? Não é da sua época, não? Pois é, eu tinha feito o curso de datilografia SDFG. Até hoje eu digito muito rápido assim o computador, porque eu fiz o curso, eu adquiri aquela habilidade e aquela competência, né? Eu fazia muito bem aquilo. E aí contei a história para ele, ele perguntou se eu sabia fazer alguma coisa, eu disse que sabia datilografar, porque na época não tinha computador, e só tinha aquelas máquinas, Sim. Remington, Olivetti, e aquelas secretárias dedógrafas, né? Aí eu falei que sabia datilografar, ele me deu uma petição, um manuscrito, eu rapidamente Mostrou que entendia do assunto. Mostrei a minha competência e aí ele me deu o meu primeiro emprego. Ele disse, procure aí 14 anos de idade. 14 anos. Procure uma escola pública para estudar, um quarto para morar, e ali começou a minha vida. Por isso que eu digo, né, eu reitero, que a educação muda a vida, histórias e destinos. Esse curso mudou a minha vida. Porque se eu não tivesse esse curso, talvez eu não tivesse conseguido o emprego, né? E aí talvez tivesse que voltar para a Pimenta Bueno em Rondônia. E aí, o que seria de mim? Talvez eu não tivesse feito, né, essa trajetória, tido essa trajetória que eu tive. Mas foi graças à educação, graças ao trabalho com propósito, graças à resiliência, até porque ao longo da nossa jornada muitas pedras vão surgir, muitas adversidades vão surgir na sua vida. E aí a gente tem que ser resiliente, tem que se adaptar, se adequar a essas dificuldades, a esses obstáculos, a essas pedras, a essas adversidades para poder crescer e prosperar. Ora, Janguier, você, com 14 anos, abraçou o seu primeiro emprego e foi evoluindo degrau por degrau, mas eu sinto que você tem a educação como uma bandeira, exatamente porque você nasceu numa casa onde os pais não estudaram e você sente que a educação, o conhecimento, é a chave, aquela chave mestra que abre todas as portas na vida. Como é que foi essa sua trajetória até se transformar nesse grande ícone, nesse grande empresário, mentor, orientador, depois desse primeiro emprego no escritório de advocacia? É uma trajetória de muita luta, mas eu sabia que para conquistar algo na vida, o único caminho seria através da educação. Eu já tinha programação mental, porque para você conquistar qualquer coisa, você tem que ter uma programação mental para tal. E eu me sentia merecedor. Mas eu olhava assim, qual é o caminho? Qual a luz do final do túnel? E a luz que existia era apenas através da educação. Foi aí que eu meti a cara em estudar, né? Passei no vestibular na Universidade Federal de Pernambuco,
enquanto meus colegas, eu quando estudava o ensino médio, meus colegas iam para a balada, eu ia estudar, porque eu trabalhava de dia, estudava à noite, finais de semana estava estudando. Então eu sabia que era através da educação, né? Principalmente na sociedade em que a gente vive, né? A educação que transmite conhecimento. Nessa sociedade onde o conhecimento é muito mais importante que os recursos materiais, Sim. como fator de desenvolvimento humano, né? Eu costumo falar que o conhecimento vale mais do que dinheiro. Claro, conhecimento é riqueza, é uma chave que faz com que você conquiste riqueza e a riqueza. Porque se você tiver conhecimento, você pode conquistar a riqueza financeira. Exato, e é uma riqueza inconfiscável. Ninguém pode tirar isso de você. Exatamente. E o Janguier, por exemplo, hoje, compartilhando isso com vocês e com o Brasil, ele não sai perdendo. Ele compartilha, mas o conhecimento que ele acumulou em vida continua com ele. Diferentemente do dinheiro, que quando você coloca, você investe, ele já não está mais sob sua posse. Então, o conhecimento ele é um ativo muito especial. Muito especial. Eu digo que a riqueza financeira que você ainda não conquistou é por conta do conhecimento que você ainda não adquiriu e não aplicou. Até porque não basta só conhecimento, né? Você adquire conhecimento, você tem que aplicar. Claro, senão você vai ficar cheio de coisas na cabeça e não aplica, não serve para nada. Aí que entra a sabedoria, que é a arte de saber aplicar o conhecimento Exatamente. adquirido. E tem gente que confunde conhecimento com sabedoria. Sim, são coisas distintas. Coisas distintas. E qual foi a sua maior dificuldade nesse início? Eu tive muitas dificuldades ao longo da minha jornada, mas superei a todas. Uma delas foi sair de Pimenta Bueno, em Rondônia, e chegar, pedir a um parente, que era meu tio, né, para poder me ajudar, e depois ele me levou para a casa dele. A dificuldade de conviver com os primos, que já eram bem de vida, né, e receber um parente assim, de uma família pobre. Então, isso foi uma grande dificuldade da minha vida, mas ao longo da minha jornada, eu sempre passei por muita dificuldade, superei e fui aprendendo com essa dificuldade, aprendendo com essas adversidades, e isso me fortaleceu muito mais e me transformou e me tornou muito mais resiliente. A escola da vida, não é, Janguier? A escola da vida. Escola da vida. E o Janguier Diniz, ele hoje representa no país e no mundo uma figura, uma personalidade que está agregando valor na vida das pessoas. Então, você não apenas prosperou, mas você vinculou propósito à sua prosperidade. E isso é magnífico, não é verdade? É verdade. Eu digo que quando eu vivia correndo atrás do dinheiro, o dinheiro corria de mim. Quando eu comecei a correr atrás de propósitos, o dinheiro começou a correr atrás de mim. Né? Porque a gente tem que viver com propósito. Viver com propósito é viver de verdade. O resto é apenas sobreviver, existir, viver por acidente. A gente não veio aqui para viver por acidente, né? Então, todos nós temos que procurar propósitos para viver, né? E como é que a gente descobre os nossos propósitos? Descobrindo quais são os nossos dons, ou qual é o nosso dom, né? O nosso principal dom. E todo mundo nasce com dons. Todos. As pessoas dizem, eu não sou bom em nada, eu não tenho um dom. Claro que tem. Todo mundo nasce com algumas habilidades. São as chamadas habilidades naturais, né? E ao longo da jornada assimila outras habilidades. Então, quando você descobre aquilo que você é bom, que você gosta de fazer, que lhe dá prazer, você está descobrindo qual é o seu dom, quais são os seus dons. Com base em seus dons, aí você cria os seus propósitos. Aquilo que você pode fazer, que é importante para você, que lhe faz feliz e que também agrega valor para a sociedade, para a comunidade onde você está inserido. Eu digo que vivo com muitos propósitos, muitos, e um deles é inspirar as pessoas, é mostrar às pessoas que é possível sonhar, transformar o sonho dela num projeto de vida, num propósito de vida, e aí traçar metas e com métodos e disciplina, muito trabalho, muita perseverança, muita persistência, muito compromisso com o seu sonho, mas sobretudo com muita iluminação divina. Sempre com muita iluminação divina, transformar o seu sonho em realidade. Então, um dos meus propósitos é inspirar as pessoas para que elas subam de nível, que elas mudem de nível, que elas possam prosperar, para que elas possam descobrir dentro delas os seus dons, né? E que possam ter certeza de que pode sonhar e transformar seus sonhos em realidade. E Janguier Diniz, você falou da dificuldade, que ela é um item que tem que ser
transformado em algo favorável para nós. Por exemplo, são essas dificuldades que fazem com que os seus dons sejam revelados. Porque se não fosse aquele cenário específico que você teve que, digamos assim, se virar, você jamais saberia daquela força interior que estava adormecida dentro do seu eu, dentro da sua personalidade. Então as dificuldades nada mais são do que oportunidades. E você, quando encontrou essa sua missão, quando você se inspirou em Deus e vinculou propósito à sua trajetória, qual foi a primeira instituição que você legitimou, que você concretizou para alavancar esse propósito? Bom, eu digo que o meu sonho maior, meu sonho grande foi o Grupo Ser Educacional. Né? Ser Educacional. Inicialmente eu comecei com um cursinho para concurso. Eu me formei, aí montei uma empresa de cobrança, a empresa de cobrança faliu. E eu falei, agora, eu não tinha nem dinheiro para fazer a feira, já tinha um filho recém-nascido. Mas aí eu falei, e agora? Falei, eu vou ser juiz federal. E aí tracei um plano de 3 anos, uma meta de estudar 6 horas por dia durante 3 anos, todos os dias. Inclusive sábado, domingos, feriados. Disciplina. Disciplina, né? Determinação, disciplina. E ao longo de 2 anos, eu consegui ver o programa três vezes. Depois de reprovar em diversos concursos públicos, aí eu passei no concurso para juiz federal do trabalho lá do TRT. Na 4ª vez. Na 4ª vez, exatamente. Já tinha reprovado em outros. E não desistiu. E aí passei em diversos outros concursos públicos também, né? Mas eu tive que traçar a meta. Aí você pode perguntar, você estudou durante 2 anos, às vezes tinha dia que eu não podia estudar, mas como aquilo era um propósito, né? Eu tinha traçado aquela meta, eu tinha que pagar no outro dia as horas que eu não tinha estudado. Tinha que repor. E graças a isso deu certo, né? Graças a isso passei 2 anos como juiz e ia ter que morar no interior. Porque quando você assume a magistratura, você assume como juiz substituto. Só que eu passei entre os primeiros colocados, fiquei no tribunal na capital, substituindo o titular da vara. Mas quando ele voltasse, porque ele estava no tribunal substituindo, eu ia ter que morar no interior e eu ia tolher os meus sonhos. Eu tinha muito mais sonhos. Eu queria, por exemplo, empreender, criar um grupo educacional, eu queria ser professor da Universidade Federal de Pernambuco, eu queria fazer mestrado, queria fazer doutorado, eu queria escrever livros, e no interior eu ia ter mais dificuldade. Foi aí que eu pedi exoneração. E os meus colegas quase morrem do coração, claro, né? Porque vai pedir exoneração, eu vou porque eu quero empreender. Aí a diferença de um homem bem-sucedido financeiramente é aquele profissionalmente. É diferente. O Janguier queria se transformar em alguém realizado. E não apenas alcançar o sucesso financeiro. Aí você foi atrás dos seus sonhos. Exatamente. E você, como magistrado, é um cargo excepcional, é um cargo muito digno, você presta tutela jurisdicional, ajuda muita gente, mas eu queria criar outras coisas, eu queria empreender, especialmente empresarialmente. Foi aí que eu criei o meu sonho grande, né, que foi o Grupo Ser Educacional. Antes, porém, eu criei um cursinho para concurso, que era só eu que ensinava 5 matérias. Eu ensinava Direito de Trabalho, Processo Civil, Sentenças e Pareceres. Aí o cursinho, eu cheguei a ter mais de 1.000 alunos. Legal. Foi aí que eu criei o Grupo Ser Educacional, a primeira faculdade, dei entrada nos primeiros 6 projetos, comecei com 480 alunos, e aí comecei a realizar, respondendo a sua pergunta, o meu primeiro propósito, ajudar a população brasileira a se qualificar, a se educar. Hoje a gente tem no Grupo Ser Educacional mais de 60 faculdades e universidades no Brasil. Quantas? 60, né? Pelo Brasil inteiro. Aqui em São Paulo, por exemplo, a Universidade de Guarulhos é nossa, né? A UNG. Nós temos... O UNG, né? No norte nós temos a UNAM, a Universidade da Amazônia. No nordeste temos a Uninasal, temos a Uninabuco. Então hoje a gente tem mais de 60 universidades, fruto de um sonho meu, de um propósito de poder ajudar a população brasileira a se educar. Hoje a gente forma 20.000 egressos todos os anos, temos mais de 350.000 alunos, mais de 12.000 colaboradores, mais de 6.000 professores. Então isso é uma instituição social com fim lucrativo, sim, mas é social porque o Estado não pode fazer tudo. Não. Já pensou? Não. Eu quero apenas trazer um dado para você aqui, ó. Hoje nós temos 8,5 milhões de alunos no ensino superior. E apenas
24% estão nos bancos escolares públicos. 76% dos alunos estão nas instituições privadas. Mesmo assim, nós só temos 17% da população com a idade universitária no ensino superior. 17%, 83% da população está fora. A maioria não pode pagar, está precisando de bolsa, está precisando de FIES, está precisando de ProUni, né? Bolsas de estudo. Então, apenas 17%. E desse total, 24% apenas estão nas instituições públicas. Por isso que, a partir do momento que a gente cria um empreendimento empresarial com fins lucrativos, mas para educar o povo brasileiro... Ele se transforma num business nobre. Exatamente, social. É o chamado setor 2,5. Sim. E de lá para cá eu criei outras... Isso foi em que ano que ele começou a crescer com as universidades? Eu dei entrada em 2000, saíram os projetos, as aprovações em 2003. Eu comecei 11 de agosto de 2003, agora fez 18 anos. 18 anos. 18 anos. 18 é vida, pela Kabbalah. Já pensou? Vida, né? Pela vida, Kabbalah. é vida. Janguier Diniz, eu fico emocionado com a sua presença aqui, porque você sabe da sua responsabilidade e cada fala sua, cada atitude sua, cada posicionamento seu, por ser quem você é, o empresário que representa bastante dentro do universo empreendedor, você tem ciência da responsabilidade que você tem, até presidindo todas essas instituições. Aí eu pergunto a você, como é que você avalia a educação no nosso país? Bom, já foi pior, né? Mas ainda continua ruim, infelizmente. Especialmente a educação básica, né? Nós temos 85% dos mais de 40 milhões de alunos no ensino público. Infelizmente, o ensino público básico é deficitário, né? Por conta disso, nós temos ainda grandes cargos, grandes postos de trabalho em empresas brasileiras que não preenchem rapidamente por conta da má qualidade da educação brasileira. Agora, já melhorou muito, né? Já melhoramos muito. Eu digo que o sistema educacional brasileiro é um sistema educacional obsoleto. O próprio sistema educacional brasileiro, ele é obsoleto. É um sistema educacional que fica ensinando para os nossos jovens, para os nossos alunos, coisas que eles não querem aprender, que não interessa. Ensinando, por exemplo, como ocorre a fotossíntese, como o ovo deve ser fecundado, ou seja, para muita gente isso não interessa. Eu acho que tem que ter uma reformulação completa, com um currículo mais livre, com um currículo mais aberto. E até dentro da própria escola, talvez, detectar as aptidões, né? Para poder direcionar. Detectar as habilidades, as aptidões dos jovens, das crianças. Mas um problema muito grave da educação brasileira é que 70% do orçamento do Ministério da Educação vai para as instituições de ensino superior, quando na realidade apenas cerca de 30% vai do orçamento para o ensino básico. Nós temos 40 milhões de jovens no ensino básico, público, e só temos 1 milhão e pouco no ensino superior. Veja a desproporção do gasto, do custeio, né? Gasta-se 10 vezes mais com o aluno do ensino superior que com o aluno do ensino básico, quando o ensino básico é o ensino, é a base da pirâmide, onde deve preparar realmente o aluno. Então, o sistema educacional brasileiro é um sistema retrógrado, obsoleto, ultrapassado, autoritário, né? Obriga a criança a aprender algo que não interessa, tanto é que ela aprende e depois esquece. Eu, por exemplo, quando fui fazer vestibular, eu decorei aquela fórmula de química, de física, de matemática. Nunca mais lembro. Assim que passei, esqueci. Na hora. Porque o que me interessava era geografia, era conhecimentos gerais, era português, era... Isso é que me interessava, né? Janguier, na tua visão, o que não pode faltar em um empresário? Ele já vai responder isso logo depois de um recadinho importante que eu tenho para você. Olá pessoal, hoje eu vim conhecer uma empresa de um amigo querido, Alexandre Zouco, a CRM Bônus. A tecnologia deles é incrível. Venha comigo. Já está gravando? A proposta da CRM Bônus é fazer com que o seu cliente retorne, aumentando em 10 a 20% o seu faturamento ou até mais. Como? A tecnologia é inovadora,
fácil de implementar e usar. Basta o número de telefone celular do seu cliente para que você envie um gift back, um bônus, para fazê-lo retornar à sua loja. Hoje, o gift back da CRM Bônus já está presente em mais de 20 mil lojas. E o melhor de tudo, sem risco nenhum, pois se você não aumentar o seu faturamento entre 10% a 20% em menos de 100 dias, você recebe 100% do seu investimento de volta. Ficou curioso em como aumentar o seu faturamento? Então aponte a câmera do seu celular neste QR Code que está aparecendo no seu vídeo ou acesse crmbonus.com. Eu recomendo. Há 22 anos no mercado de multiplataforma. Atuamos com seriedade, confiança e transparência. Oferecemos serviços diferenciados para cada cliente. Rubi, terra, agricultura, construção civil, negócios, banco. Somos o Grupo Beplan Soluções e Resultados para o seu negócio. Seja um parceiro Beplan. Eu tenho ao meu lado Janguier Diniz, um ícone do empreendedorismo e da educação nesse país. Estamos sendo transmitidos pela TV Gazeta em nível nacional, pelo Facebook da Hebraica de São Paulo, o maior clube judaico do mundo, e pelo YouTube do Instituto Rav Sani. Janguier, o que não pode faltar no empreendedor, no empresário? Bom, antes de eu responder a sua pergunta, eu quero dizer que trouxe esse livro para você. Para mim de presente? É o Que Código alegria. Secreto da Riqueza, 12 chaves que lhe trarão sucesso, prosperidade e riqueza financeira, que Obrigado. foi meu 27º livro, mas agora já está sendo lançado o 30º livro. Mas esse é a bola da vez, é esse? Esse é o que está em alta, em destaque. Olha só, Trouxe de presente esse é para aqui mim, pra depois você. eu vou pedir uma... Esse foi o 27º livro. Que 27º. deu origem a uma imersão que eu tenho chamada Código Secreto da Riqueza, a imersão, onde as pessoas passam 3 dias comigo falando sobre empreendedorismo, sobre superação de adversidade. Presencialmente. Presencialmente, 3 dias comigo, de 9 à meia-noite, e a gente fala sobre os obstáculos, sobre as adversidades e como eu superei e cheguei a fazer parte da lista da Muito Forbes. obrigado. Eu vou querer uma dedicatória depois do teu coração para o papel. Tranquilo. Que tranquilo. bom, obrigado pelo livro, O Código Secreto da Riqueza. Então, provavelmente a resposta para a pergunta que eu fiz está aqui dentro. Tá aí, com Nós vamos certeza. compartilhar com o Brasil. Tudo está aí dentro. Se eu digo que o empreendedor de sucesso, ele tem que ter uma série de elementos, série de requisitos. Não pode ser apenas uma característica, né? Mas tem que começar com a ousadia, com a coragem, né? O empreendedor ele tem que ser corajoso, ele tem que ser ousado, ele tem que tomar risco. Agora o risco tem que ser calculado Com também. certeza. Você não pode colocar o seu empreendimento, a sua vida em jogo. Mas uma outra característica que eu digo que não pode faltar para qualquer empreendedor é o conhecimento. E aí, pessoal, eu não estou falando de conhecimento acadêmico. As pessoas já confundem com conhecimento acadêmico. Eu tive a oportunidade de ter conhecimento acadêmico. Eu estou falando do conhecimento daquilo que você vai criar, Sim. do negócio que você vai criar, Do produto. do serviço, do mercado, da concorrência. Como é que você vai criar um produto, um serviço ou um empreendimento sem conhecer tudo sobre ele, inclusive das questões conexas, né? Então, além da ousadia, da coragem, porque não basta ter a cara e a coragem, procure conhecer, estudar tudo sobre aquilo que você quer criar. Eu digo que essa é uma das principais características. Mas aí tem outras, né? Como capacidade de liderança, para você fazer com que o seu empreendimento cresça, prospere e chegue a nível de escalabilidade, de aceleração realmente, você tem que saber liderar. Primeiro tem que liderar a si próprio, né? Já dizia Gandhi, quando você não governa a si próprio, não é capaz de governar ninguém. Então, Exato. se você não consegue liderar você próprio, como é que você vai liderar os intraempreendedores que vão trabalhar com você ou os colaboradores? Muito bem, Janguier. E o êxito? Como é que nasceu o Instituto Êxito? O Instituto Êxito de Empreendedorismo foi fruto de outro propósito. O propósito de ajudar os jovens de escolas públicas a empreender na vida e nos negócios. Sensacional. E o que é empreender na vida? As pessoas ficam sem saber.
Porque as pessoas imaginam que empreender é apenas criar empresa, CNPJ. Diferentemente de criar CNPJ, empreendedorismo é atitude, é ação, é estado de espírito, é estilo de vida, é criar e fazer acontecer. Empreendedorismo é transformar pensamentos em ação e sonhos em realidade. E você pode empreender em diversos setores e diversas atividades. Você pode empreender, por exemplo, como profissional liberal. Você pode ser um advogado empreendedor, né? Porque empreendedorismo é atitude, é criatividade, é inovação. Você pode empreender no setor público, como um parlamentar, como um funcionário público. Eu me considerava um funcionário público, quando eu era juiz, altamente empreendedor. Você pode empreender trabalhando como colaborador, como funcionário, é o chamado intraempreendedorismo, e hoje as empresas dependem muito dos funcionários intraempreendedores para poder elas crescerem, prosperarem, né? E aí, essa característica ela se transformou em uma característica muito mais importante, por exemplo, do que o QI. Né? Hoje, nas entrevistas de emprego, é isso que eles estão avaliando. O que se está analisando hoje são as habilidades socioemocionais. Né? E não apenas as habilidades técnicas. Inclusive, isso é científico. Quando você contrata uma pessoa otimista, positiva, que sabe fazer network, que sabe lidar com estresse, sabe lidar com relacionamentos humanos, essa pessoa é muito mais produtiva do que aquele focado apenas que adquiriu habilidades técnicas. Exato. Mas concluindo a pergunta que você falou do êxito, o êxito, e aí você pode empreender socialmente. Foi quando eu criei o Instituto Êxito de Empreendedorismo para ajudar os jovens de escolas públicas a aprender na vida, que é acreditar neles para depois empreender empresarialmente. Fala um pouco dos números do êxito. O êxito nós temos hoje mais de 1.000 cursos gratuitos, temos quase 1.000 associados em todos os empreendedores. Já passaram pela plataforma mais de 100 mil jovens, né, estudando e adquirindo habilidades, certas habilidades técnicas e socioemocionais também, porque lá nós temos cursos gratuitos sobre habilidades socioemocionais e habilidades técnicas. Eu também tenho o Instituto Janguier Diniz, que é outro propósito meu, na minha cidade, onde eu dou bolsa de estudos para todos os jovens, bolsa de estudo da universidade para todos os jovens que terminam o ensino médio lá e não têm condições de ir para a universidade. Isso são empreendimentos eminentemente sociais, sem fim lucrativo, né? Diferente do Grupo C, que é um empreendimento com fim lucrativo, mas também é social, é o chamado setor 2,5. E aí a gente está mudando a cabeça dos jovens, mudando a mentalidade e o mindset dos jovens para que eles acreditem neles, que eles digam, é possível, não interessa de onde eu venho, mas para onde eu quero ir. Sensacional, sensacional. Até porque o jovem é o futuro da nação. Presente e futuro. Exato, exatamente. Nós temos no Olami 320 centros jovens, espalhados pelo mundo, também focados em direcionar o público jovem da comunidade judaica em prol de uma vida de valores. Então, o futuro de toda a nação está concentrado nesses jovens que amanhã irão liderar o nosso país. Agradecimento por gente como vocês, gente que criou o presente, mas gente que criou o futuro. Receba esse meu abraço de coração, esse agradecimento por tudo que fizeram, que estão fazendo e que farão em prol dessa família ser educacional, que é a família de vocês. Janguier Diniz, hoje um homem bem-sucedido, hoje um homem que faz parte da Forbes, hoje um homem que inspira centenas de milhares de pessoas pelo mundo. O que o Janguier de hoje falaria para aquele menininho de 14 anos que estava começando no primeiro emprego? Faça tudo que você fez agora com mais amor, com mais paixão. Eu faria tudo de novo agora com mais intensidade. Mais entusiasmo. Mais entusiasmo, mais intensidade. Mas eu não deixaria... Não mudaria nada. Não mudaria nada. Que maravilha. Nós temos um auditório maravilhoso. Daqui a pouquinho, os empresários aqui presentes irão fazer perguntas para o querido Janguier Diniz, mas daqui a pouquinho, depois de um breve intervalo. Olá, pessoal! Hoje eu vou apresentar para você uma empresa que é líder de mercado e tem mais de 38 anos de atuação na área da saúde, fabricando materiais descartáveis hospitalares. Eu estou falando da Grandesc. Vamos conhecer? A
A equipe da Grandesk está aqui para lhe atender de qualquer lugar do Brasil, de uma forma humanizada e personalizada, entendendo as suas dores e necessidades. Por isso, você que é dono de hospital, dono de clínica, você não pode deixar de conhecer os serviços da Grandesk. Qual é o grande diferencial e a mensagem que você quer deixar para quem está te assistindo agora? Com 38 anos de mercado, a gente conseguiu entender que o comprador de fato quer preço. Quem recebe às vezes não entende o que está recebendo. E quem usa muitas vezes reclama. Então, para resolver esses 3 problemas, a gente criou a solução. Os melhores produtos com as melhores condições de custo-benefício para você investir o seu dinheiro de forma certa e correta, para que o seu profissional de saúde esteja cuidado, protegido e possa transformar e recuperar vidas. Por isso, o site da Grandesk está à sua disposição. Eu me sinto tranquilo e seguro de recomendar para você, profissional da saúde, os serviços diferenciados da Grandesk. Ô Bruno, esse é o mapa de entrega? Ah, peraí, alguma coisa está errada. Alguma coisa não pode ser. Agora sim. Grandesk, transformando e recuperando vidas através do cuidado e proteção profissional. Ao meu lado, Janguier Diniz, o ícone do empreendedorismo nacional. E chegou o momento do nosso auditório maravilhoso, auditório esse que está fazendo parte hoje da gravação do programa, estão degustando um pouquinho do Ravsani Networking Club e tem lá um empresário que quer fazer uma pergunta para o Janguier Diniz. Por favor. Olá, Janguier Diniz, eu sou o Renan Neves, também sócio do Instituto Êxito, e no Transformando Sonhos em Realidade você comenta sobre essa sua trajetória e sobre esse ponto de inflexão, na linguagem do Flávio Augusto, em que você deixa o serviço público para empreender. Que bases você usou, que chaves você usou para olhar tão tranquilamente, abre aspas, e fazer essa inflexão na sua vida? Interessante pergunta, né? Quando foi a virada e qual a virada que eu usei, qual a chave para poder deixar o serviço público? Eu defendo que o serviço público ele não pode ser o fim maior. Você adquire uma estabilidade, se passa no concurso público, mas o cara não pode permanecer, a pessoa não pode permanecer naquela vida de conforto até morrer, a se aposentar. Claro que existem alguns cargos que são importantes, mas eu defendo que o serviço público deve ser o fim. Tanto é que eu acho que deveria ter um prazo. Você faria um concurso público, permaneceria 8 anos, 10 anos, depois daria lugar a outro. E como eu tenho esse pensamento, eu entrei ali porque foi um momento da minha vida. Eu entrei como juiz federal, depois deixei o cargo de juiz federal, assumi o cargo de procurador do Ministério Público da União. Quando eu não queria ir morar no interior, já que eu tinha outros sonhos para realizar, assumi também, por concurso público, o cargo de professor da Universidade Federal de Pernambuco, mas depois fui deixando, porque eu tinha outros sonhos. Eu sempre pensei grande, Já dizia Jorge Paulo Lemann que pensar grande dá o mesmo trabalho que pensar pequeno. O sonhar grande dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno. Eu queria empreender empresarialmente. Eu já tinha empreendido na minha vida. Eu já acreditava em mim. Eu dizia que era possível, E eu tinha autoconfiança, autoestima elevada. Mas eu queria empreender empresarialmente. Infelizmente, no serviço público, a gente não pode empreender empresarialmente. Você pode até ser sócio cotista, você pode ser acionista, mas você não pode assumir a direção. Então, eu montei inicialmente como sócio cotista, mas eu queria assumir a direção porque eu tinha certeza, eu acreditava na minha capacidade empreendedora de fazer com que o empreendimento meu se transformasse num grande empreendimento e aí eu poderia criar riqueza, inclusive a riqueza financeira. E foi com base nessa perspectiva, com base nesse raciocínio, que eu deixei o serviço público, assumi a presidência do conselho do meu grupo e realmente fiz com que o grupo se transformasse num dos maiores do Brasil. E aqui a lição final que eu quero passar. Se você quer criar riqueza financeira, você não pode ser servidor público. Eu queria criar riqueza financeira, porque quem quer criar riqueza financeira, conquistar riqueza financeira, tem que empreender empresarialmente, tem que criar empresas, a não ser que você vá por outros caminhos
a não ser que você afronte os princípios e preceitos transcendentais para uma vida humana digna, e isso a gente não pode fazer. Até porque nossos valores são inegociáveis. Exatamente, nossos valores são inegociáveis. Porque a motivação não pode ser apenas financeira, tem que ser de propósito também. Logo, eu pensei no salário, mas depois eu queria ser um juiz justiceiro, fazer justiça com justeza, prestar tutela jurisdicional com eficiência e eficácia. Eu sempre usava isso nas minhas palestras de direito. E quando eu criei a Faculdade Maurício de Nassau, qual era a motivação? Era financeira também, mas não só financeira. Eu tinha a intenção, porque aí eu já tinha uma situação boa, eu tinha a intenção de transformar pessoas, de qualificar o povo brasileiro, de ajudar a qualificar, a preparar o povo brasileiro. Porque a gente sabe que um país, para sair de um estágio de subdesenvolvimento para desenvolvimento, só através da educação. Só através da educação. Um país só adquire soberania, independência e autonomia quando investe na educação do seu povo, desde a básica pós-superior. Eu estou falando de pós-superior. E por que pós-superior? Porque é lá na pós-superior onde vai ocorrer as pesquisas. E um país sem pesquisa não cria nada, não inova nada. Mais uma pergunta do auditório, por favor. Olá, boa noite a todos. Dr. Janguier, é um prazer muito grande estar ouvindo o senhor falar sobre transformar vidas, fazer pessoas terem realização de sonhos. E minha pergunta para o senhor é: qual o teu maior sonho e o que o senhor ainda determina para a tua vida em empreender, em transformar mais que já fez? Muito legal isso, né? Eu já sonhei muitos sonhos, né? Porque eu digo que o homem de um sonho só é pobre de espírito e de espírito pobre. Então eu vim aqui para sonhar muitos sonhos. Já realizei vários, alguns não foram possíveis de serem realizados, né? E outros restam sepultados na cova do tempo. E eu digo que eu sonho sonhos impossíveis, porque o sonho impossível é digno de ser sonhado. O possível você colhe facilmente no solo fácil de cada dia. Quando eu falo de sonhos impossíveis, eu não estou falando de sonhos inexequíveis, eu estou falando de sonhos realizáveis, estou falando de sonhos grandes, né? A gente tem que sonhar grande, porque a gente tem que pretender ser Alexandre o Grande, nunca Alexandre o Médio e jamais Alexandre o Pequeno. E eu sou um inconformado compulsivo, né? Um inconformado patológico. Eu sou grato, muito grato a Deus por tudo que Ele me deu, pela família que eu tenho, né? Pelas riquezas que eu tenho a riqueza familiar, eu tenho a riqueza de saúde, graças a Deus, eu tenho a riqueza espiritual. A maior de todas é a saúde. A saúde é a maior de todas as riquezas, porque não adianta riqueza espiritual sem riqueza da saúde. Mas eu tenho a riqueza de network, tenho uma grande rede de relacionamento, tenho a riqueza de propósitos, tenho a riqueza espiritual, né? Eu acho que nós temos que ser espiritualizados. Mas por eu ser um inconformado compulsivo, eu tenho grandes sonhos para realizar. Porque quando a gente realiza um sonho, a gente não pode ficar dormindo sobre os nossos louros, não. A gente não pode ficar por muito tempo contemplando as nossas vitórias, até porque a nossa vida é curta. E o que é viver? É ir se embora da vida dia após dia. Na medida esse tempo que estamos passando aqui, a gente está indo embora da vida material, não da vida espiritual. E aqui a gente tem que deixar legados. E a gente deixa legados sonhando sonhos com propósito, sonhos impossíveis, ou seja, sonhos grandes, e realizando. E quando a gente realiza, a gente tem que sonhar de novo. De forma que eu tenho muitos outros sonhos. Eu tenho sonhos pessoais. Eu quero ainda escrever um livro que se transforme num best-seller mundial, que eu ainda não escrevi. Já tive livros best-seller nacional. Eu quero levar o Instituto Êxito de Empreendedorismo para todos os municípios do Brasil, mas depois para os países da língua espanhola, depois para vários países do mundo, quiçá até todos os países do mundo. Né? Então, eu tenho sonhos sociais, né? Eu tenho sonhos empresariais, eu quero fazer com que o meu grupo Ser Educacional se transforme num dos maiores do Brasil e, inclusive, internacionalizá-lo, mas além de outros sonhos empresariais que eu tenho. Então, eu estou começando minha vida empreendedora hoje. E estou atrás de sócio. Se você quiser ser meu sócio... Janguier Diniz, olha, o sonho, como já disse o rei Davi, Sov Maaseh b'machshavat tchilah. Tudo que hoje é realidade já foi pensamento um dia, já foi sonho um dia. Então temos que sonhar grande. Você está certíssimo, corretíssimo. Eu ficaria com você a noite inteira aqui conversando, mas eu
vou me despedir de todos vocês, primeiramente te abençoando, para que você continue assim, um holofote de luz, para você continuar inspirando, educando e transformando vidas. Você não escolheu isso, você foi escolhido. E você está desempenhando essa missão de forma magnífica. E para você que me assiste, não espere o momento perfeito para começar. Janguier, com 14 anos, não ficou esperando o cenário ideal. Ele foi atrás. Ele agarrou as oportunidades. Ele preencheu os espaços. Então não espere o momento perfeito para começar a viver os seus sonhos. Esse tempo nunca chegará. Você tem que começar hoje. Esse tempo é hoje. Esse tempo é hoje. Hoje é o dia de viver a vida dos seus sonhos. Agora é a hora de se tornar a pessoa que você quer ser. A vida é definida pelo que fazemos de nossos momentos. Nós precisamos colecionar bons momentos. O que você acha dos minutos livres do seu dia? Você os valoriza ou reduz seu tempo? O que você pode fazer com seus micromomentos para melhorar a sua vida? E não apenas a sua vida, jamais se esqueça que a sua vida afeta os demais. O Janguier, por exemplo, um exemplo que inspira milhões de pessoas. A sua vida não é só sua. Quanto mais nobre a causa, quanto mais nobre o propósito, maior a sua responsabilidade e a sua vida influencia a dos outros. Às vezes não percebemos que tudo que fazemos afeta não só nossas vidas, mas também a das outras pessoas. Um único sorriso alegre, o poder do sorriso, pode animar o dia de alguém que estiver passando por seu caminho. Um pouquinho de atenção demonstrando que se importa com o próximo cria um raio de sol. E esse raio de sol, ele vai impactar a vida daquela pessoa que cruzou o seu caminho. Sim, a cada vez que você estende uma mão amiga, a cada vez que você demonstra que se importa e entende, toda vez que tem uma palavra amável e gentil para oferecer, você ajuda alguém a encontrar beleza nessa preciosa vida que vivemos, o presente da vida. Pois alegria traz alegria e caminhos cheios de carinho trazem o amor. E dar é o tesouro do qual a satisfação é feita. Sorria com alegria e até a próxima edição da Nafsani Live Show! Já vai acabar a Nafsani Live Show. Já vai acabar. Que pena. Nafsani Live Show. Muita alegria pra compartilhar, sabedoria pra vivenciar. Aumenta o volume, a minha show. Nafsani Live Show. Aumenta o volume. Até a próxima edição, pessoal! Mua!
Ravissani Live Show. Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Bplan Group. Soluções e resultados para os seus negócios. CRM Bônus, o maior sistema de gift back do mundo. Grandesk, transformando e recuperando vidas através do cuidado e proteção profissional.